Paz do Senhor, povo de Deus, meu nome é Felipe e nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito de um ensino do Senhor Jesus que ficou conhecido como a parábola dos talentos e se encontra lá em Mateus 25, começando no versículo 14. Mas antes de iniciarmos, eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem feito com aquilo que Deus colocou sobre a sua vida? Amém? Essa é a minha pergunta para você. O que você tem feito com aquilo que Deus colocou sobre a sua vida? É sobre isso que vamos tratar nesse vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte, começando no versículo 14, até o versículo 19. Essa é a primeira parte, nesse vídeo, ok? Depois eu vou fazer um outro vídeo que com certeza já está pronto, e então eu vou continuar a segunda parte com vocês. Mas grave essa pergunta: o que você tem feito com aquilo que Deus colocou sobre a sua vida? Antes de começarmos a ler, lá em Mateus 25, versículo 14, até o versículo 19, que é a primeira parte deste vídeo, eu quero que você saiba que lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a instrução na justiça. Eu quero acreditar que na vida de muitos aqui hoje, essa parábola vai servir como ensino. Porém, para outro grupo, para correção, porém, para outro grupo também, uma exortação. E para muitos outros irmãos, é apenas para relembrar aquilo que um dia vocês aprenderam, porque é muito importante a gente ter contato com aquilo que um dia a gente teve, ok? Para reforçar, para nos lembrar, principalmente em momentos em que necessitamos sermos lembrados. Amém? Então, eu vou iniciar, versículo 14. Mateus 25, versículo 14. Estou na versão NVI e vocês podem acompanhar comigo. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. É o que diz o versículo 14. Eu vou continuar. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Então nós vemos que do versículo 14 ao versículo 19, existe um senhor, existe servos, o senhor vai se ausentar, mas este mesmo senhor, ele também voltou. Agora, entenda algo. O versículo 14 inicia dizendo: e também será. E também será o quê? E também será como um homem que ao sair de viagem. Tá, mas por que se inicia dessa forma? E também será. Jesus inicia dessa forma porque ele está mostrando como é que funciona o reino dos céus. Se lêssemos Mateus 25, versículo 1, perceberíamos que lá trata da parábola das 10 virgens, ok? E se inicia da seguinte forma: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. E a parábola das 10 virgens se finaliza lá no versículo 13, mas ela se iniciou da seguinte forma: Jesus mostrando como é que funciona o reino dos céus, através da parábola das 10 virgens. Agora, quando Jesus finaliza esse raciocínio, finaliza esta parábola, ele continua mostrando como é que funciona o reino dos céus através de outra parábola. Então, a parábola dos talentos se inicia e também será. Então, eu acredito que os irmãos entenderam aonde eu quero chegar. A parábola dos talentos é para nos mostrar como é que funciona o reino dos céus. E é importante que você entenda isso, logo de início. E aí vai nos dizer: como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Então este homem, ele é senhor. Por quê? Porque ele tem servos. E agora ele está dando daquilo que é dele, não para qualquer um, mas ele está dando daquilo que é dele para os seus servos. Amém? Ele está confiando em seus servos aquilo que é dele. E a Bíblia diz que ele vai sair de viagem, ou seja, ele não vai simplesmente sumir para sempre. É algo temporário. Agora, quando lemos o versículo 15, vai dizer que a um deu 5 talentos, a outro 2, a cada um, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Ou seja, todos os servos, irmãos, receberam algo. Todos os servos receberam algo de seu senhor, receberam algo de valor de seu senhor.
Agora, o que me chama a atenção é que está escrito de acordo com a sua capacidade. Não foi colocado sobre os servos nada que fosse pesado demais, nada que eles não pudessem lidar ou suportar, ok? Agora, quando vamos para o versículo 16, até o versículo 18, está escrito: o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, para facilitar o entendimento, há 2 grupos e você pode escolher. Você vai fazer parte de qual grupo? Daqueles que ao receberem, sai imediatamente e aplica, ou do grupo que sai, mas não sai para aplicar, não sai para dar resultado, mas sai para esconder. Tem aqueles que aplica e tem aqueles que esconde. E você pode escolher. Você simplesmente pode escolher fazer alguma coisa ou simplesmente esconder aquilo que é do Senhor. Quando lemos o versículo 19, vai dizer: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Ou seja, fazer algo é opcional, mas prestar contas não tem como fugir disso, é obrigatório. Agora, a Bíblia deixa claro: o senhor daqueles servos voltou. E sabe o que me chama a atenção mesmo? É que a parábola dos talentos, ela está aqui. Antes dela tem a parábola das 10 virgens. E depois da parábola dos talentos, que está aqui, tem o julgamento das nações. Ok? Tudo em Mateus 25. Na parábola das 10 virgens fala a respeito da volta do noivo. Na parábola dos talentos fala a respeito da volta do Senhor. E no julgamento das nações vai falar a respeito da volta do Filho do Homem, que vai se assentar em seu trono e julgar as nações. Mateus 25 traz, eu vou dizer assim, 3 ensinamentos diferentes, e nesses 3 assuntos diferentes, eles têm algo em comum. Todos estão falando a respeito da volta de alguém. Sabemos, de acordo com Atos 1, que Jesus ele foi elevado aos céus. E quando ele estava sendo elevado aos céus, e os seus discípulos ali, com os olhos fixos nos céus, olhando, 2 homens de branco aparecem naquele lugar, lá no Monte das Oliveiras, e diz: Galileus, por que vocês estão olhando para o alto, para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado voltará da mesma forma como viram subir. Jesus ele subiu e Jesus ele vai voltar. Amém? Eu quero finalizar essa parte aqui no versículo 19, mas eu vou estar dando continuidade a este vídeo, ok? Só para não ficar muito grande, em outro vídeo. Eu vou deixar o link aí, o videozinho aí na tela mesmo, para vocês poderem estar clicando, tá bom? E aí eu te encontro lá. Amém?